17 de julho, Café com Deus Pai. Coerência. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Jeremias capítulo 29, versículo 7. Antes de ler o texto, vamos entender o que esse versículo está nos dizendo. O livro de Jeremias conta que o povo de Israel desobedeceu a Deus. Eles começaram a levantar altares nas montanhas para adorar o sol, a lua e as estrelas. E Deus usou vários profetas dizendo para o povo de Israel: parem de adorar o sol, a lua e as estrelas, porque essas coisas são apenas a minha criação. Eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Criador dos céus e da terra, e que sou o Deus de vocês. Mas o povo de Israel não deu ouvidos aos profetas e continuavam queimando incenso e levantando altares para o sol, para a lua e para as estrelas. O propósito deles fazerem esses altares é que eles trabalhavam com agricultura e eles queriam que viessem chuvas e que as colheitas fossem boas. E Deus usava os profetas para dizer a eles que era Ele, o Deus Criador dos céus e da terra, que dava a prosperidade para eles. Mas eles não obedeciam. Então chegou um tempo em que Deus usou o profeta Jeremias e avisou: o rei da Babilônia virá aqui, em Jerusalém, e ele queimará as portas da cidade, e ele entrará e levará esse povo como escravo para a Babilônia, e vocês ficarão lá, na Babilônia, por 70 anos, onde vocês adorarão vários deuses, para que vocês lá, na escravidão, adorando outros deuses, reconheçam que só Deus, o Criador dos céus e da terra, é que deu a vocês a terra que vocês ocupam e tudo o que vocês receberam. E aí, quando isso aconteceu, quando você ler o livro de Jeremias, você vai ver que isso aconteceu. Nabucodonosor veio até Jerusalém, sitiou a cidade. Sitiou significa que ele cercou a cidade com seu exército e ele entrou na cidade. Ele pegou o rei, que na época era o rei Zedequias, furou os 2 olhos dele, queimou a cidade a fogo, matou alguns a fogo e outros à espada. Alguns conseguiram fugir e os que ficaram ele levou como escravos para a Babilônia. Quando eles chegaram na Babilônia e ficaram como escravos, eles não queriam trabalhar ali como escravos. Eles queriam fazer rebelião contra a Babilônia, porque ali eles estavam como escravos. E aí Deus diz para o profeta Jeremias falar isso para eles, que é esse versículo que nós acabamos de ler. Vamos ler novamente. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Deportar é o quê? Quando uma pessoa pega um avião, cai nos Estados Unidos e os Estados Unidos não dão entrada para aquela pessoa, eles deportam a pessoa. Eles colocam ela de volta no avião e mandam de volta para o país de onde ela veio. Então, Deus estava dizendo: fui eu que deportei vocês. Eu arranquei vocês da terra que eu dei para vocês, para os pais de vocês, e mandei vocês para a Babilônia para vocês ficarem aí.
E Deus usou Jeremias para dizer para eles assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, Deus estava dizendo assim: vocês vão ficar como escravos aí por um tempo. Então, ao invés de vocês criarem problemas e rebelião contra a cidade em que vocês estão deportados, trabalhem e orem para que eu abençoe essa terra que vocês estão. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dessa cidade em que vocês estão e vocês não vão sair daí. Então, quando a palavra aqui, o tema de hoje é coerência, nós precisamos ter coerência. Se nós queremos que a prosperidade esteja sobre a nossa vida, nós precisamos orar pelo bem das pessoas que estão à nossa volta. No caso, eles tinham que orar pelo bem dos babilônios, que eram os inimigos deles. Os babilônios tinham entrado na cidade, queimado Jerusalém, matado algumas pessoas a fogo, mataram outros à espada, e ainda assim eles tinham que orar por eles, porque eles iam morar na mesma terra. E Deus usa Jeremias e diz para eles: tenham coerência. Se vocês criarem rebelião, vocês vão sofrer. Orem por eles, para que vocês prosperem. Esse é o contexto desse versículo que nós lemos. Agora vamos ler a mensagem de hoje. Mudar de residência é uma experiência comum na vida, podendo ser uma escolha pessoal, uma oportunidade de crescimento ou uma necessidade diante de circunstâncias desafiadoras. No caso do povo judeu, ele foi expulso de sua própria terra após a invasão de um exército inimigo e levado para a Babilônia. Em meio a essa mudança forçada, Deus instrui o seu povo a buscar o bem da cidade em que estavam temporariamente instalados, enfatizando que, se a cidade prosperasse, todos seriam beneficiados. O profeta Jeremias nos oferece uma lição sobre a importância da coerência na fé, pois o fato de estarem longe de Israel não deveria fazer que mudassem seu comportamento. Com isso, aprendo sobre sermos coerentes com aquilo que cremos. Não podemos parecer boas pessoas apenas nas redes sociais, mas sim em todos os ambientes. Precisamos impactar e influenciar positivamente todos os ambientes em que estamos inseridos. Aqui, no caso, fazendo um comentário antes de seguir na leitura, ele está dizendo que eles deveriam orar e continuar com fé em Deus, mesmo diante dos babilônios. Mesmo diante deles, eles deveriam revelar a fé em Deus, até mesmo para ganhar os babilônios para Deus. Prosseguindo na leitura, escolher ser filho envolve viver constantemente debaixo da vontade de Deus, em toda e qualquer situação, como agentes propagadores da paz e do amor. Deus deseja que seus filhos sejam seus instrumentos em todos os lugares, porque assim cumpriremos o nosso propósito aqui na terra. Antes de ler o último parágrafo, fazendo mais um comentário aqui, e quando Deus pede para nós orarmos pelos nossos inimigos? Às vezes algum colega de trabalho, às vezes algum vizinho, que fala mal de você e você fala assim: Deus ama você e eu vou continuar orando por você. Eu vou orar por você e Deus vai abençoar a sua vida.
O último parágrafo. Nossa fidelidade ao Pai impacta vidas e reflete a glória de Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, isso impacta, faz as pessoas olharem e pensarem: como que essa pessoa ainda vai orar por mim, sendo que eu estou fazendo mal para ela? Isso reflete a glória de Deus, faz a pessoa ver a luz em nós. Suas atitudes podem alcançar pessoas que estão precisando de uma transformação em sua vida, que só pode ser promovida por meio de um encontro com Deus Pai. Lembre-se de que você carrega uma luz extraordinária que pode mudar para sempre a vida de alguém. A frase de hoje é: muitas vezes as pessoas não se lembrarão do que você disse, mas sempre se lembrarão de como você as fez sentir. Lendo mais uma vez. Muitas vezes as pessoas não se lembrarão do que você disse, mas sempre, sempre se lembrarão de como você as fez sentir. Hoje é o dia 198 de 365 dias. A leitura bíblica de hoje é Neemias, capítulo 1, e a palavra-chave de hoje é fidelidade. Então, é muito importante mantermos a nossa fidelidade a Deus. Manter fidelidade a Deus não é algo fácil em todos os momentos. A fidelidade a Deus exige que nós venhamos refletir a glória de Deus para todas as pessoas à nossa volta. E é difícil de você refletir a glória de Deus quando você está diante de alguém que ofende, de alguém que não vai com a sua cara, não gosta de você, por alguma razão fala mal a respeito de você. Às vezes você sabe que a pessoa está falando mal de você pelas costas e você precisa tratar bem a pessoa e dizer: Deus ama você, eu oro por você, Deus quer mudar a sua vida. Porque a transformação daquela pessoa que trabalha no mesmo ambiente é o que garante a prosperidade daquele lugar. A salvação do adversário, daquele que é inimigo, daquele que ofende, é o que vai transformar aquela pessoa em um irmão em Cristo, em uma pessoa que é de Deus. E a mensagem de hoje é: tenha coerência. Se você realmente quer dizer que é um filho de Deus, então você precisa viver de acordo com esses princípios, de acordo com esses mandamentos, os mandamentos que ele deixou na sua palavra. E se você está passando por algum desafio, vamos orar e pedir a Deus que dê força para que você consiga manter a coerência nele. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor derrame a sua graça, a sua força e a sua unção para que o teu povo consiga manter a coerência no Evangelho, que cada pessoa consiga vencer a dificuldade que tem enfrentado para refletir a tua glória. Talvez alguém esteja preso à pornografia, e isso não tem coerência com a sua palavra, porque a sua palavra nos fala: sejam santos. Então eu peço que o Senhor liberte essa pessoa desse mal e que o Senhor, se a pessoa for solteiro ou solteira, venha preparar essa pessoa para que tenha o seu marido, para que tenha a sua esposa. Eu peço que o Senhor liberte aquele que está preso no adultério. O Senhor disse na sua palavra que o matrimônio deve ser imaculado, conforme o texto de Hebreus, e que sem a santidade ninguém verá a Deus. Então eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa para que ela corte o relacionamento com a pessoa que é amante e que o Senhor venha
fortalecer o vínculo do casamento. Se alguém está preso na mentira e tem essa necessidade de mentir e não consegue controlar isso, eu peço que o Senhor liberte e manifeste a verdade, porque o Senhor está com a verdade. Se existe alguém que está preso com a intolerância, a impaciência e a falta de domínio próprio, gerando problemas em todos os lugares onde vai, porque não consegue se dominar, eu peço que o Senhor ajude essa pessoa a ter calma, a ter paciência, a ser uma pessoa mais tolerante e sábia em usar as palavras na hora certa e saber calar quando precisa calar. Eu peço também que o Senhor abençoe aqueles que estão com dívidas, com problemas financeiros em razão da ansiedade, porque elas querem muitas vezes parecer para familiares que elas estão bem, e elas não precisam fazer isso. Elas não precisam da aprovação das outras pessoas, porque elas já foram aprovadas por Cristo. O Senhor as ama e elas não precisam comprar coisas e financiar coisas para mostrar uma aparência para outras pessoas que muitas vezes nem gostam delas. Eu peço que o Senhor as ajude a vencer essa necessidade de aprovação do homem e da mulher. Nós só precisamos da aprovação do Senhor, da aprovação de Deus. Se o Senhor nos aprova, então nós estamos abençoados. E eu peço que o Senhor também abençoe alguém que está pensando em coisas do passado, que alguém lhe fez ou que alguém lhe falou, e não consegue perdoar essa pessoa. Eu peço que o Senhor ajude esse teu filho, essa tua filha a perdoar, que o Senhor arranque do coração com a raiz e tudo o que estiver no coração. Ajuda esse teu filho, essa tua filha a perdoar a pessoa. Arranca a raiz de amargura, de tristeza por aquilo que foi falado, por aquilo que a pessoa passou. Talvez a pessoa passou isso na infância e isso está gerando impacto ainda hoje, tantos anos depois. A pessoa às vezes tem um trauma e pensa: eu não posso, eu não consigo. De repente, foi um professor que disse que essa pessoa não é capaz e nunca vai conseguir alguma coisa, e de repente a pessoa ficou com isso na cabeça, no pensamento, e não consegue esquecer isso. Eu peço que o Senhor queime esse trauma agora e que o Senhor ajude cada um dos teus filhos a vencer esse mal. Se existe alguém que está preso no orgulho, Deus, um pecado terrível que impede que a pessoa converse com as outras pessoas com respeito, com consideração, com igualdade, eu peço visita e ajuda esse teu filho, essa tua filha a ser mais humilde. Ajuda a vencer a altivez, a soberba, a arrogância e todo tipo de pensamento de superioridade. Também visita aqueles que têm o complexo de inferioridade, aqueles que olham sempre e pensam que o outro é maior, que o outro é melhor, que o outro é superior e não conseguem ativar a sua própria identidade. São filhos de Deus. São pessoas capazes, que podem, porque são filhos do Senhor. Então eu peço que o Senhor também remova esse mal. E peço também que o Senhor venha derramar a tua graça sobre aqueles que estão com dúvida, que estão com medo, que estão sem fé. Como pode alguém dizer que é servo de Deus e dizer que eu não consigo, eu não posso? Não há coerência nisso. Nós somos filhos de um Deus imenso, poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder, que dá toda a sabedoria e que orienta a todos os que lhe pedem conselho. Então eu peço que esse teu filho, essa tua filha, peça conselho ao Senhor e que o Senhor responda, trazendo direção,
para que possam vencer as suas dificuldades em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe e nos ajude a amar os nossos inimigos, pois é uma das palavras que o Senhor deixou para nós, para orarmos por eles e abençoarmos a eles, para que recebam a salvação, para que sejam libertos e transformados, para que eles recebam a tua luz e que nós possamos ser sal e luz nessa terra, como o Senhor disse em Mateus 5,13: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perder o seu sabor, para nada mais serve a não ser para ser pisado pelos homens. E ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da mesa, mas coloca no alto, para que ilumine a todos. Então que o Senhor possa nos fazer sal e luz, para que o mundo veja que o Senhor é Deus e que o Senhor quer salvar a todos. Honramos e glorificamos o teu nome, que guardemos coerência no que falamos, que nós possamos viver o que pregamos e que o teu nome seja louvado e glorificado pelas nossas palavras e, acima de tudo, atitudes, ações, para que as pessoas sejam impactadas e trazidas para o teu reino. É o que pedimos em nome de Jesus. Se você ainda não tem um relacionamento com Deus e quer aceitar a Jesus, você pode pedir para Ele entrar em sua vida e receber a salvação dele agora. E você pode pedir para escrever o seu nome no céu. Lá no céu tem um livro que se chama o Livro da Vida, onde estão os nomes dos que receberam Jesus aqui na terra. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20. O último livro da Bíblia, no capítulo 20, você consegue ler sobre o livro da vida. E você, quando recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando ele está em você, você entende a vontade de Deus. E ele vai revelando e mostrando para você mesmo, para você mesma, quando você está sendo incoerente. O Espírito Santo mostra tudo que precisa ser mudado na sua vida para que você esteja com ele. Se você quer aceitar a Jesus e acredita nele, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Com essa oração você acabou de receber Jesus como seu Senhor, então agora você deve orar a Ele e pedir direcionamento em tudo para Ele. Você confessou que Ele é o seu Salvador. Quer dizer que você reconhece que tem pecados e que você tem Jesus como aquele que, quando morreu na cruz, o sangue dele te limpa do pecado. É isso que quer dizer que Ele é seu Salvador, que Ele morreu em nosso lugar e nos deu a salvação. Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida que está no céu, e agora já está anotado. E você pediu para receber o Espírito Santo que começa a agir na sua vida a partir de agora. Procure uma igreja ou uma comunidade de fé em que você se sinta bem e procure o batismo nas águas. Quando você se batiza nas águas, você sepulta os seus pecados ali, e quando você sai lavado e diz que é uma nova pessoa em Jesus. Quando você é batizado nas águas, você pode participar da ceia, que é uma comunhão que acontece periodicamente, em que as pessoas partem um pão e bebem um cálice com suco de uva. O pão partido simboliza o corpo de Cristo que foi partido por nós, e o suco de uva no cálice simboliza o sangue de Jesus que nos limpa do pecado. Quando nós participamos da ceia em comunhão com a igreja, lembramos que Cristo morreu por nós para nos salvar e que um dia ele voltará para nos buscar. Então, a ceia é um memorial tanto da morte, como também de que um dia ele voltará e estaremos para sempre com ele. Deus abençoe a sua vida, mantenha uma vida de coerência. Veja
onde você precisa mudar para que você esteja alinhado com Deus. E lembre-se dessa frase, que é a frase de hoje. Muitas vezes as pessoas não se lembrarão do que você disse. Você falar que é cristão, muitas vezes a pessoa não vai lembrar. Mas uma atitude, algo que você fez, né? Sempre se lembrarão de como você as fez sentir. Então, um abraço para uma pessoa que está triste, um agasalho para uma pessoa que está com frio, uma oração para o seu inimigo, dizendo que Deus ama ele, ama ela, isso vai impactar na pessoa, ela vai lembrar daquilo que você fez que ela sentisse naquele momento. Então, que nós sejamos coerentes nas nossas atitudes, muito além daquilo que nós falamos, que nós possamos falar e viver aquilo que pregamos, para a glória do Senhor em nossa vida e impacto nas pessoas à nossa volta, para a glória de Deus. Amém.